conhecida, só que nós pouco sabemos a situação em que ela foi levantada. Nós pouco sabemos a situação na qual ela foi pronunciada. Esse foi um divisor de águas na vida de Josué. Esse foi um divisor de águas na casa de Josué. Sabe, queridos, nós tivemos um final de semana abençoadíssimo aqui na semana passada. Nós tivemos um sábado, um domingo, uma segunda-feira, debaixo de ministrações fortíssimas, nos trazendo muito entendimento, destravando e nos ativando em Deus, amém? Só que o que acontece? Nós recebemos uma ministração pesada como aquela, forte como aquela, pesada de glória, não é pesada de deixar você pesado, a mim pesado, ir para casa é pesado, não, mas é um peso de glória, que vem com entendimento. Mas o que acontece? Como é que foi a tua terça-feira? Como é que foi a sua quarta-feira? E a quinta e a sexta? E hoje durante o dia? Será que porventura só eu? Se for só eu, querido, a gente dá um jeito rapidinho. Quanto o adversário tentou roubar aquela ministração da sua vida essa semana? Situações que apareceram. Sabe, na vida de Josué não foi diferente. Olha só, Josué foi o sucessor de Moisés, introduziu o povo de Israel em Canaã, e foi vencendo de batalha em batalha. Agora é interessante que chega aqui, o povo de Deus, que tinha tido história de vitórias, agora se prostrara, agora tomara, como cometera no meio de si o pecado de idolatria. Veja bem, então toda aquela herança que receberam, todo aquele histórico que os pais receberam desde o Egito, estava sendo minado pouco a pouco. Toda aquela presença de glória, toda aquela manifestação de quando a nuvem caminhava com eles durante o dia, de quando a coluna de fogo se manifestava durante a noite, aquele peso de glória, quando o mar vermelho se abriu, aquele peso de glória, quando Deus fez derrotado todos os seus perseguidores. Agora, de poucos a poucos, família a família, estava sendo tragado e sendo minado aquilo que Deus tinha dado como eterno para aquele povo. Então Josué, como líder, ele reúne o cabeça de cada tribo e faz essa declaração. Vou resumir esse versículo e todo esse capítulo. Ele quis dizer aqui: olha, decida o que você vai fazer da sua vida, porque eu já decidi a minha. Sabe, queridos, eu fui embora daqui no domingo. Você acha que eu fui contente? Você acha que eu saí daqui feliz da vida? Não, eu saí daqui aborrecido, eu saí daqui contrito, eu saí daqui triste, eu saí daqui chateado, eu saí daqui angustiado no domingo. Sabe por quê, querido? Eu aprendi uma coisa com Deus, não é porque alguém pregou assim, não é porque alguém me disse isso, eu aprendi isso a duras dores. Que o culto mais avivado, pastora, o culto mais abençoado, pastor Lissandro, onde Deus mais me abençoa, não é no culto que eu saltei, que eu rodei, que eu bradei com língua estranha, que eu senti então a presença de Deus querido. Deus quer andar comigo é todo dia, não é só nesse culto. O culto mais avivado, onde tem mais presença de Deus, é quando eu saio daqui chorando e não sorrindo. Quer ver uma frase interessante que a gente erra muito na colocação dessa frase? Não que a frase seja errada, me entenda bem. A gente costuma falar assim: não, a gente tem que sair daqui, a gente tem que entrar, mas sair daqui melhor do que entrou. Não, querido, quem te falou isso? A gente tem que sair daqui é pior, sabe por quê? A gente tem que sair daqui não pior com Deus, nós temos que sair daqui melhor com Deus, mas pior conosco mesmo. Nós temos que sair desse ambiente indignados com a nossa vida. Nós tivemos uma ministração para líder que eu estava esperando ouvir de tudo, menos o que eu ouvi no domingo de manhã. Não sei se foi assim com você também. Nós tivemos uma ministração muito pesada, forte, feijoada bem apimentada. Mas, querido, quando foi essa semana, uma coisa que eu aprendi linda essa semana:
Timóteo 1:22 está escrito: não sejais apenas ouvintes, porém praticantes da palavra da verdade. Não adianta você vir aqui ouvir, ficar obeso espiritual, cheio de conhecimento, mas sem entendimento. Não adianta nós virmos aqui, nos reunirmos aqui, pastor Lissandro, e a gente não coloca em prática na segunda-feira. Sabe por quê? A gente espera que um culto venha resolver a nossa vida. Esses líderes esperavam que Josué fosse resolver a vida deles. E no lugar, então eu entendo quando Jesus disse: eu não vim para... aleluia! Eu vim para trazer foi machado ao pé da árvore. Eu vim para trazer divisão. Hoje eu entendo por que Jesus disse isso. Então, a cada cabeça de tribo esperando que Josué como líder, aleluia, não é você como líder que vai resolver a minha vida. O que vai resolver a minha vida é o que eu coloco, aleluia, o que eu coloco em prática daquilo que eu ouço, daquilo que eu já sei, daquilo que eu já conheço da parte de Deus. Sabe, queridos, uma coisa está me preocupando: nossos jovens estão demorando para casar. Você percebeu isso? Os jovens de dentro da nossa igreja estão demorando para casar. Você já percebeu isso? Poucos querem se dar ao compromisso. E uma certa feita, um tempo atrás, uma jovem me procurou. Eu disse: minha filha, não estou entendendo você. Ela disse: por quê, pastor? Eu falei: você se candidatou a titia? Porque está tendo poucos votos. Ela disse: pastor, eu não sou muito fã de casamento. Eu disse: peraí, vamos conversar. Por que você não acredita muito no casamento? Ela disse: porque eu não quero ter um casamento igual meu pai e a minha mãe têm. Sabe, queridos, quando Josué disse: vocês decidem o que vocês vão fazer, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque ele sabia quem ele era em Deus como pai. Ele sabia o que ele era em Deus como marido. Ele sabia como ele é, sabe por que ele era um líder? Ele não era um líder porque Deus o colocou como líder apenas. Ele foi um líder de referência, que marcou a história e fez história. Sabe por quê? Porque antes de ser líder ele foi pai. Antes de ser pai ele foi marido. E a Bíblia declara em 1 Timóteo que aquele que não governar bem a sua casa não poderá governar nada nas casas de Deus. Não, você não tem que ser um super-homem. O teu filho não está esperando que você seja um Superman. A tua esposa não está esperando. Dá certo que dá uma ajeitada na carroceria de vez em quando ajuda, né? Mas tua esposa não está esperando que você seja o Brad Pitt, não, querido. Ela está esperando que você seja um homem com discernimento, com entendimento de reino, que você tenha a mente de Cristo, que você dê direção para ela e para sua casa. Tem marido esperando que a esposa dê direção no seu lar. Isso não vai acontecer. Você vai morrer frustrado esperando isso. Essa semana foi uma semana de muito confronto para mim. Na ministração que nós tivemos, nós recebemos 21 questões para pôr em prática na nossa vida. Aquele que não governa bem a sua casa, Deus nunca confiará nada na nossa mão. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu. Abre 1 Timóteo que você vai entender. Deixa eu te citar para ficar mais fácil, se você quiser anotar. 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da própria família, negou a fé, é pior do que infiel. 1 Timóteo 3,4. Que governe, o obreiro tem que ser, entre tantas qualidades, o que mais ressalta, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em obediência, em toda sujeição, com toda modéstia. Por quê? Se alguém que não sabe governar a sua própria casa terá cuidado na igreja de Deus? Você não tem que ser um Superman como líder da sua casa. Deixa eu traduzir esse versículo para você. Sabe por que Josué foi um homem que ele pôde mudar a história, o rumo das coisas no capítulo 24?
porque ele era uma referência da presença de Deus dentro da sua casa. Chegou o momento, a pastora, quando chegou do Brasil, a gente conversou rapidinho no fundo da igreja, não sei se a pastora lembra, e ela disse: Ricardo, nós estamos vivendo um tempo de reforma. Opa, peguei essa. Aquilo entrou no meu espírito. Aleluia. Aquela palavra entrou no meu coração e não saiu mais. E hoje o Lissandro, a gente trocando uns medos ali no line, ele me disse a mesma coisa. Nós estávamos falando exatamente sobre isso em casa. Essa semana eu disse que foi uma semana de confronto, sabe por quê? Querido, se a tua esposa não vê você como líder, amém, Jesus. O tempo de reforma que não vai começar na igreja, vai começar em casa. É assim. O tempo de reforma já começou para alguns. Eu quero me encaixar no meio deles. Aleluia. Eu ouço me encaixar no meio deles. Sabe por quê? Eu virei para minha esposa e falei para ela assim: você é minha esposa, mas deixa eu te perguntar algumas coisas. Ela olhou para mim e já, velho. E vocês conhecem minha esposa, sabe da sinceridade dela. Ela não escolhe muito, para ser sincero, não escolhe muitas palavras, né? Para ser sincera. Então, ela olhou para mim, ela fazendo almoço, a gente conversando, depois sentamos na mesa e terminamos a conversa. E aí meus filhos ouvindo e ouvindo, vendo e ouvindo tudo aquilo. E eu virei para ela assim: o que você acha do meu caráter? O que você acha do meu compromisso? O que você acha da minha coragem? Eu fui falando tudo, fui colocando tudo para fora com ela, né? Mas irmãos, pensa que eu fui bem no teste? Como eu sou como ouvinte, ela disse: ó, falei, nossa, bombei. Sério? Eu posso falar porque ela não está aqui. É bom, pastor, a gente falar da gente mesmo, como é gostoso, a gente ter liberdade para falar. Você fala dos acertos, mas fala dos erros, que é melhor ainda, porque isso ensina o povo. Ai, meu Deus do céu, aí teve mais uma que ela me arrebentou, né? Aí eu falei do ouvinte, ela falou assim: ó, 0. Eu falei assim: eu acho que na comunicação, então, vou exagerar, vou te dar 4. Porque a nota de 1 a 10. Irmãos, bomba, foi um sábado maravilhoso. Eu saí dali murchinho, saí dali de cabisbaixo, sentei na mesa para almoçar. A minha filha, ela já está muito esperta, né? Ela falou: essa pai foi doída, hein? Mas, gente, mas você abriu seu coração. Eu entendo tanto isso hoje. Quando nós aprendemos a aplicar esses princípios dentro de casa, aplicar lá fora é apenas consequência. Toda reforma que a gente faz aqui dentro de casa, fica mais fácil levar para fora. Queridos, tudo começa em casa. Os pais aqui nessa noite, você que é jovem, vai ter família aqui ouça essa palavra nessa noite. Começa em você. Começa em mim, não começa na esposa. Todos que fizeram assim, quebraram a cara. Mas todo pai que se levantou na sua simplicidade, não é no seu conhecimento, é no pouco que nós já entendemos do reino. A gente espera fazer curso. É lógico, né? Se tivesse um curso para ser pai, eu faria. Porque se tivesse um curso para ser mãe, a gente faria também. Porque a gente erra tanto como pai, erra tanto como mãe. Sabe, queridos, eu analisei, e o Yudi, ele não é Roberto Carlos, mas ele é o cara. O Yudi Gabriel é o cara. Ele viu aquela situação toda, e ele falou: então, pai, já arrumou o carro? Já arrumei lá e tal. Pai, então, pai, eu quero ser igual você. Eu falei: filho, você não sabe o que você está pedindo. A mãe dele: não, meu filho, você não quer ser igual você. Pai, eu quero ser igual você. Porque se você pega um negócio para fazer, você não sai de lá enquanto você não solucionar. Eu falei: filho, de um jeito ou de outro, tem que arrumar. Então, eu falei: filho, mas deixa eu te dar uma palavra. Patrícia olhou aquilo. Eu falei: filho, você não vai ser o cara que vai consertar carro igual seu pai. Eu conserto o carro da gente, né? Não para os outros. E você não vai consertar carro, você não vai fazer essas coisas. Mas por que, pai? Eu falei: filho, porque eu profetizo sobre a sua vida, isso é direção de Deus.
o seu cara vai ser o cara que vai melhorar o que os outros já inventaram. Se tem aquele carro ali, foi porque o engenheiro inventou. Aquele carro é cheio de peças, ajuntando para fazer o veículo se mover, porque alguém inventou. Ou você vai inventar alguma coisa que não existe, ou você vai ser o cara que vai melhorar o que já está inventado. Você não vai botar a mão na graxa, você vai ser o cara que vai projetar o negócio. Ele ficou ouvindo aquilo lá. Ah, tá bom, ele não entendeu muita coisa. Tá bom então. Mas a Patrícia, vendo tudo aquilo, isso foi tudo hoje, querido, essa semana, assim, sabe, de um jeito muito especial. Ela vendo aquilo, aí ela falou assim. Melhorou Aí ela falou assim, discernimento, vou aumentar mais um ponto, passei para 8. Queridos, foi muito interessante, sabe por quê? Se a gente fizesse esse tipo de coisa em casa, nós teríamos muito menos desgaste lá fora, nos relacionamentos. Se nós fizéssemos essas lições tão simples em casa, não adianta a gente vir aqui e aprender um monte de coisa. O apóstolo chegou e passou um monte de coisa para nós. Aí chega na hora de a gente aplicar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no trabalho, em casa, no ambiente, na situação, no trânsito, nos negócios, e vai por aí afora, na vida social. O que a gente faz? A gente fica reagindo com a velha natureza humana. A gente fica reagindo com o coração velho gritando do jeito que quer. Querido, será que só está acontecendo comigo? Ou isso está acontecendo conosco? Diga amém. Porque senão eu fico pensando que é só eu que enfrentei essa semana e só eu que estou desejando tanto colocar essas coisas em prática. Nós fizemos o TLC. Quantos aqui fizeram o TLC? Quantas coisas nós conseguimos colocar em prática? A gente vem aqui, o ajuntamento justo, isso aqui é maravilhoso, precisamos ter isso. A nossa vida faz parte, isso faz parte. Mas, querido, nós não podemos mais continuar a mesma vida que vivemos. Sabe por que Deus nos conservou para esse tempo? Porque Ele viu alguma coisa em nós que nós não estamos vendo. Sabe por que Deus nos conservou unidos, juntos, em amor para esse tempo? Porque Ele está vendo em nós alguma coisa que está chamando a atenção dEle para nós. E nós precisamos urgente para onde dar uma resposta para Ele. Uma resposta de mudança de atitude de vida. Eu não estou sendo legalista. Amado, não me entenda, meu irmão, não me entenda mal. Eu disse isso aqui na primeira vez, quando eu voltei a ministrar, eu disse, eu só vou poder ministrar daqui para frente, eu só ministro aquilo que eu puder estar vivendo. Se eu não viver, eu não vou falar. Porque senão eu não vou passar de um mero papagaio. E de repeteco, a mídia está cheia, você só abre o seu YouTube que você vai encontrar, você não precisa vir aqui. Vai ser perca de tempo se nós fizermos isso. Agora, se eu puder passar para você, querido, uma mensagem de 15 minutos, 20 minutos que seja, mas que seja daquilo que eu estiver experimentando de Deus na minha vida. Aleluia, eu tenho expectativa e esperança em Deus, que isso vai aleluia, que isso vai tocar você de alguma forma, que isso vai te dar um norte de alguma forma, que isso vai trazer uma clareza de Deus de alguma forma para a sua vida. Por quê, querido? Eu gosto muito de uma passagem que a gente lia muito no MDA, que era 1 Pedro 5,8, será que era? Apacentai o rebanho de Deus que está no meio de vós, não por ganância, nem por violência, mas servindo como exemplo para todos que estão à sua volta. Eu acho lindo esse versículo. Sabe que a gente cresceu dentro da igreja de maneira errada. Nós desenvolvemos uma consciência errada. Eu pego meu filho, aí eu levo na igreja, e aí o professor da escola, da salinha das crianças, ele vai solucionar a vida do meu filho. Aí a mãe traz os filhos, junto com o pai para a igreja, aí a irmã Lenita, ela vai lá ministrar as crianças na salinha, vai resolver a vida do meu filho.
Só eu cresci assim. Transferência de responsabilidade não soluciona a vida de ninguém. E é o filho de ninguém. O que vai solucionar a vida dos nossos filhos, quando os nossos filhos verem no pai e na mãe o quanto de orientação de Deus eles trazem para dentro de casa, o tipo de relacionamento que o pai e a mãe têm dentro de casa na presença de Deus. Quantas vezes os nossos filhos nos vão ver orando? Quantas vezes nossos filhos nos veem meditando na palavra do Senhor? Isso virou historinha da carochinha. Isso virou conto de fada por aí. É difícil o que eu vou falar. Mas a gente está acostumado a tirar até poeira da Bíblia para trazer no sábado para a igreja. Tem um pastor que fez uma coisa que me chocou. Não me chocou assim. Eu senti uma pegada muito forte. Ele pegou um smartphone dele e ele foi comparando na pregação dele o smartphone com a Bíblia. O smartphone com a Bíblia. Ele disse, gente, a Bíblia está com ciúme da gente. A Bíblia está com ciúme de nós. Você imagina o Espírito Santo. Está com saudade de nós. Porque você pega o celular, ele disse assim, você pega o celular, você dá bom dia para todo mundo, mas você não lê um versículo. Você pega o celular, você manda recadinho para todo mundo, mas você não manda um oi para Deus. Ele disse isso. Gente, aqui foi uma pegada muito forte. Ele disse assim, está vendo esse aparelho aqui? O celular não te leva para o céu. O celular não te dá vida eterna. Do celular não sai sangue. Não foi um celular que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Não foi o iPad da vida com aplicativos de montão que garante uma vida e vida com abundância. Ele foi citando essas coisas, querido, e aquilo ficou impregnado no meu coração. Em casa, minha filha também tem celular. Mas o que nós fizemos? Agora nós estipulamos um horário para tudo. Um tempo de reforma vai exigir de nós um nível de ordem. E quando você tentar colocar ordem na sua casa, eu acho interessante que isso me faz lembrar um rei chamado Ezequias, que Deus lhe acrescentou 15 anos. Aleluia! Eu não sei porque Deus trouxe isso no meu coração agora, nesse momento. O rei Ezequias foi acrescentado a ele 15 anos, mas uma palavra Deus deu a ele: ordena a tua casa, porque morrerás e não me viverás. Toda desordem me traz morte. Morte para a minha vida com Deus, vida espiritual. Morte com a vida da minha família. Morte para o casamento. Morte na vida dos filhos. Morte nos estudos dos filhos. Morte na finança. Toda desordem me traz morte em todos os sentidos. E quando Ezequias, então, antes do profeta sair do portão, aleluia, então ele coloca em ordem a sua casa apenas com uma palavra. Ninguém sabe qual foi a sua oração. A Bíblia declara que ele virou do lado, porque não conseguia nem ficar de pé, quanto mais de joelho. Ele virou do lado, olhou para a parede e fez uma oração a Deus. Então Deus envia o profeta e lhe dá mais 15 anos de vida. Sabe por quê? Porque ele começou a colocar em ordem a sua casa. E não foi começando pelos seus filhos, começou pela vida dele. A Bíblia nos declara, eu cresci ouvindo esse versículo, eu decorei. Nos últimos dias, converter-se-á o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós queremos ter filhos abençoados, amém, queridos? Os nossos filhos crescerão na presença de Deus, amém? Então o nosso coração tem que se converter a eles primeiro. A gente fica esperando que alguma coisa aconteça, que os filhos comecem a ser mais obedientes aos pais. Que os filhos andem mais corretamente na presença de Deus do que nossos pais. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem um exemplo? Como é que ele vai fazer isso se ele não tem alguma referência? Meu pai, eu cresci vendo meu pai falar isso para mim. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo.
nossos filhos estão esperando nós sermos uma referência para eles. Qual é a referência de glória que nós temos em casa para nossa família? Nós, pais, temos essa responsabilidade. Nós somos a referência de glória e da presença de Deus na nossa casa. Por que nós precisamos disso? Para que nosso lar tenha a direção de Deus. Para que nossos filhos saibam quem eles são no Senhor, o que eles serão na vida. Tudo isso é consequência de uma atitude minha e sua. O tempo de reforma, ele exige de nós um nível de ordem. E não desanime quando o nível de ordem começar a entrar, porque a desordem vai aparecer. Tudo aquilo que não está na conformidade do querer de Deus vai aparecer. Isso vai te entristecer, vai te aborrecer, vai te deixar conflito, vai te deixar em confusão. Mas não desanime por isso, você está no caminho certo, não desanime. Deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi esses dias, que foi, eu acho que é interessante. Não existe caos que não seja vencido pela fidelidade. Vou repetir, não existe caos que não seja vencido pela fidelidade. A Bíblia é um livro que ela está repleta de caos. Você sabia disso? Porque tudo aquilo que antecede uma vitória na vida de um servo, de uma serva de Deus que marcou a sua história, pode perceber que antes tem um caos. Antes tem uma situação complicada. Antes tem um momento de decisão. Antes tem um momento de ordenação. Antes tem um momento de posicionamento. Antes de conquistar uma vitória, de ter uma conquista, de chegar no alvo, pode perceber, tem que manifestar uma palavrinha chamada fidelidade. Eu vou falar uma coisa aqui, que quem sabe vai até parecer que não é nada. Mas existem famílias morrendo de vontade de ir embora e não conseguem. Sabe por quê? Deus está te segurando aqui. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Mas Ele está esperando que eu e você tenhamos um nível de entendimento sobre isso. Eu já tentei ir embora dessa terra aqui. Você acha que não? Estou há 23 anos aqui. Você acha que já não passou a vontade de mim desesperadamente de ir embora? Mas no quesito que eu perguntei para minha esposa hoje, de discernimento e coragem, ela falou, cara, tu matou a pau, porque se nós estamos aqui até hoje, foi porque você teve coragem de ficar. Querido, a esposa, ela espera. O posicionamento de homem de Deus às vezes vai na contramão, mas ela vai ver que tem Deus no negócio. De alguma forma ela vai ver que tem Deus no negócio. Sabe por que você não conseguiu ir embora ainda? Porque tem Deus nesse negócio. Deus está segurando você aqui para que você não vá daqui envergonhado, de cabisbaixo, com um sentimento de derrota no teu espírito. Deus, quando ela está abaixando o Kébia, eu não estou falando de mim mesmo, querido, eu já decidi a minha vida. Entenda isso. Mas eu aprendi uma coisa, quando essa situação veio para mim, a minha decisão, ela tem que ser tomada em silêncio. E quando então eu for confrontado com essa decisão, então eu vou falar. Mas primeiro eu tenho que estar em Deus, convicto daquilo que eu quero, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, daquilo que Deus tem para a minha vida. Quando Deus nos levar daqui para onde for, querido, será em honra, não será em derrota. Eu não vi Deus trabalhar nenhuma vez na derrota. Você acredita nisso? A Bíblia não mostra nenhuma vez Deus trabalhando na derrota. Deus sempre trabalhando na honra. Sempre na honra. Não adianta tomar decisão precipitada, desesperada. Antes tem que ter uma fidelidade da nossa vida. Aconteça o que acontecer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Amém, querido? Fique de pé. Glória a Deus. Como é que nós ficamos sobre a ceia, pastora? Você quer ministrar, pastor Alessandro?
Quer dar uma mão? Pode. Eu prometi que não ia demorar hoje. Sabe, queridos, porque a gente vem para o culto, a gente vai embora para casa. Sabe o que acontece? No caminho de casa, a gente se desentende com o cônjuge por besteira. E não consegue colocar tudo aquilo que a gente absorveu aqui. Eu não sei se isso aconteceu comigo já. Lógico que não aconteceu domingo, aconteceu outros dias. Né? Eu estou dizendo porque isso acontece constantemente. Ele fala, já briguei mesmo, quer saber de uma coisa? Não adianta mais colocar nada em prática. É aí que você tem que colocar em prática. É verdade, sim. Eu estou vendo uma mesa tão bonita aqui. Eu falei assim, dá uma tarde, já pegar metade daquele melão. Eu estou vendo uma mesa tão bonita e eu fico pensando, toda ceia eu penso isso. Deus, o que mudou na minha vida da Santa Ceia, da última Santa Ceia para cá? É verdade, Jesus. Toda ceia eu afirmo isso para mim mesmo, por isso que eu posso afirmar. Qual foi o hábito que eu não consegui vencer ainda? Qual foi a área que eu não consigo ter vitória? Que eu ainda não consegui ter vitória? O que mudou na nossa vida da última ceia para cá? Isso me dá o que pensar, querido. Existem hábitos na nossa vida que precisam ser vencidos. A Bíblia nos orienta que toda vez que nós comemos esse pão, bebermos esse cálice, antes nós precisamos fazer uma avaliação da nossa vida. Colocar na balança de Deus como está os nossos dias. Não espere estar perfeito para você participar da ceia, porque se isso fosse, eu seria o primeiro a ter que descer e não participar. Isso me faz lembrar de Paulo, quando ele estava no auge do ministério. Ele olha para o espelho da sua vida e ele diz sobre os homens pecadores, que entre eles eu sou o maior. Paulo reconheceu isso no auge do seu ministério. Quem dirá mais? Eu, aqui nessa noite. Mas o que tem mudado na minha vida da última ceia para cá? Ou será que eu estou na mesma coisa da ceia que eu participei no mês passado? Será que não está faltando um pouco de decisão da minha parte? De posicionamento da minha parte? Será que não está precisando eu ter algumas atitudes diferentes daqui para frente? A gente está viciado de chegar aqui e ler 1 Coríntios capítulo 11, aquela coisa toda. Querido, viver para Deus é morte, não é vida. Para ter vida em abundância, a gente tem que morrer para esse mundo. Aqui em 1 Coríntios 11 diz: fazer isso em memória de mim, anunciando a morte do Senhor. A morte do Senhor até que vem, não é a vida dele. Eu vou trazer a ceia para nós, pai e mãe, para que nossos filhos possam herdar isso da gente. Se o seu filho vê você ser misericordioso, ele também vai ser misericordioso. Se ele vê você ser generoso, ele também será generoso. Se você for amoroso, ele também será amoroso. Se você for apaixonado pelas coisas de Deus, ele também vai crescer apaixonado pelo reino. Se você for sensível, ele vai crescer sensível também. É herança. Tudo é princípio de herança. E aqui na ceia do Senhor, escute. Essa é muito forte, pastor. Pensando, se meus filhos me verem morrer, eles vão sentir vontade de morrer também. Se quando a política, se quando a economia me der vontade de me revoltar, tem muito pai e mãe se revoltando com aquilo que vê na televisão. Eu cresci vendo isso na minha casa.
Meu pai amaldiçoando presidente, deputado, senador e tudo mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Mas se os nossos filhos me veem, se os nossos filhos nos veem, eu estou nessa nação porque Deus tem uma palavra sobre mim. Estou nessa nação porque Deus tem um propósito nesse negócio. Olha, está difícil de pagar o imposto, está difícil de pagar o roquinho, está difícil de pagar o imposto residencial. Eu sei que alguma coisa vai acontecer porque Deus tem uma palavra na minha vida. Se o nosso filho nos vem fazendo isso, nossos filhos vêm e os pais morrendo para o mundo e vivendo para Deus, eles serão nossos imitadores. Feche seus olhos no instante. Coloque sua vida na balança. Eu preciso colocar minha vida na balança, Jesus. Eu preciso morrer mais. Os servos que vão ministrar a ceia do Senhor aqui, venham à frente, por favor. Nós precisamos aprender a morrer mais para esse mundo, queridos, para que nós possamos dizer: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Gostaria que orasse respectivamente pelo pão, pelo cálice. Obrigado, Jesus, por esse momento de poder estar na tua presença, junto com teus irmãos, teus filhos, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, nós queremos alegrar na tua presença. Mas nós não somos dignos, mas nós queremos celebrar junto contigo. Senta à mesa, Jesus, junto conosco nesta noite, nesse momento, no nome de Jesus. Nós queremos consagrar, abençoar esse pão, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, meu Deus. Pai, você pegou de família, poderia cear a família. Muito bom. O cabeça da casa liberava uma palavra. Oh, meu Deus, que tremendo. Amém. Pai, e peço aos nossos Deus, aleluia, está este cálice, Pai, representando o teu sangue vertido na cruz. Nós queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre esta porção, onde nós iremos, como família, Senhor, participar deste grande memorial, Senhor, colocar as nossas vidas para a glória do teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, Nome tudo aquilo que tens feito neste lugar, Pai, tudo mais fazer nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Queridos, nós vamos fazer diferente, pastora. Por isso que é gostoso você ter um líder, querido. Por isso que é gostoso você ter um líder. Você está aqui numa visão, teu líder te dá outra. O pai, o marido de cada casa. Ou se o seu marido não estiver aqui, você, mãe. Aí, se o seu esposo não estiver aqui, você, mãe, vai fazer isso pela sua casa. Você vai pegar um pedaço do pão. Todos os pais precisam fazer isso. Se seu pai não estiver aqui, se a marido não estiver aqui, a mãe. As crianças podiam. Sabrina, você pode, minha irmã, dar uma força lá com as crianças para dentro? Ou que eu queria que minha família estivesse aqui nessa noite. E você não participe. Você espere um pouquinho. Por quê? Eu queria que os instrumentos parassem. Isso. E vocês, cada um, vão estar com as suas famílias. Samira, o Lissandro com a Samira, o Alessandro com a esposa. Coloca um somzinho lá. Isso, vai bem tranquilo. E também, assim, se não tiver, também a gente vai aqui nessa melodia do ambiente de Deus, da presença de Deus. Toma o pão aqui, meu filho. Cadê? Pega o pão lá com o Henrique. Isso. Isso, cola lá com o papai e com a mamãe, filho. Isso. Você vai fazer o seguinte: você vai tomar o pão na sua mão. Olha aqui, presta atenção. Essa palavra é uma palavra de reforma para a sua vida. Preste bem atenção aqui. Antes de você tomar e comer o pão, Entregar mais e mais a sua vida. como eu estou sem a minha família aqui, eles estão lá em Camiçado, eu vou passar servindo o cálice para vocês. Existe uma palavra de Jesus para nós. E você vai fazer o seguinte:
negar a nós mesmos. Gente, eu comecei a sentir muito forte a presença de Deus. Ô Pai, olha bem para mim agora. Esse olhar de pai que você tem. Você vai pegar, a hora que você estiver ministrando o pão, você vai liberar uma palavra para sua esposa. Você vai liberar uma palavra para os seus filhos. Você é sacerdote. Você é a autoridade máxima na sua casa. Entendeu? Enquanto você estiver liberando essa palavra de vitória, uma palavra de unção, uma palavra de reforma, uma palavra de transformação, uma palavra de bênção para sua esposa, para os seus filhos, você vai dividindo o pão e vai compartilhando com ele. Michel, vem cá, filho. Isso. Isso. Entende? Obrigado, pastor. E você vai ministrando uma palavra de vitória para a sua casa, uma palavra de bênção, uma palavra de ativação, uma palavra de conquista na vida dos seus filhos. Diga para ele quem ele vai ser. Isso é muito forte, meu querido. Enquanto você vai dividindo o pão e vai lançando uma palavra sobre ela, sobre o filho que está na barriga dela, que ainda está sendo formado, dá uma palavra de Deus para a vida dela. Isso. Dá uma palavra de Deus para sua filha, dá uma palavra de Deus para o seu filho, dá uma palavra de Deus para sua esposa. Alessandro, você também é autoridade, que é cunhada, não é? Irmã, não é? Então, meu filho, você é autoridade aqui nesse momento. Você é sacerdote, ministra sobre a vida dela, ministra uma palavra sobre a vida dela, ministra uma palavra. Quando Jesus foi ministrar o cálice, ele disse: esse é o novo testemunho em aliança do meu sangue, disse o Senhor Jesus. Tomai, bebei dele todos. Sabe, querido, se eu tivesse tido essas atitudes proféticas, atitudes de mudança de vida, de transformação de vida, na minha vida primeiro, eu teria acertado muito mais. Mas ainda não é tarde, queridos. Essa nova aliança, o testamento, meu sangue, disse o Senhor Jesus. Irmãos, tomem um cálice, por favor. Isso. Teve muita coisa na minha vida que eu poderia ter vencido, queridos, se eu tivesse tido esse tipo de atitude. Se eu tivesse trazido um nível de reforma para a minha vida antes, eu teria alcançado níveis muito mais rápido. E tomando o pão, o cálice, ele disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, tomando o cálice, disse: esse é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim toda vez que tomares esse cálice. Tomamos todos o cálice. Devo dar chance que é Deus abençoe você, sua família, nosso futuro, que a prosperidade do Senhor seja sobre o nosso lar. Você desde já aprenda a colocar a mão na cabeça da sua filha,
sobre o teu filho e abençoar. Você tem o poder de expulsar as doenças. Você tem o poder de expulsar toda mentalidade que veio com a vida dela no passado e veio sobre a sua vida. Você tem que quebrar as maldições dos pais. Deus levantou vocês como família, como autoridade, mas principalmente você que é sacerdote, para dar uma palavra de manhã, de noite, abençoar, falar assim, eu te dou um futuro, eu te dou uma palavra profética, eu vendo, falar, tu és filho, faz parte de mim, eu vou te abençoar. Todas as coisas que você semelhantemente, você tomou pão, pode ser todos os dias, tá bom? comei, esse é meu corpo que é dado por nós. Fazer isso em memória de mim desses teus dias. Tomamos todos o pão. Aleluia. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra aqui sobre a sua vida. Obrigada pela nossa família, Senhor. Pela tua igreja. Deus te fará crescer. Em nome de Jesus. Deus te fará prosperar em todos os seus caminhos. A palavra dada a Josué se estende para nós aqui nessa noite. Cuide da palavra para cumprir tudo aquilo que nela está escrito. E tirar bem por onde passares. Tirar bem em tudo que fizeres. Porque a mão do Senhor será contigo. Não tema as mudanças que precisa ter na sua casa. Mãe, não tema a mudança que você precisa ter na sua casa. Você é mãe de entendimento. Se o seu marido não é, não espere por ele, faça você. Não espere as coisas se arruinarem, ou então o tempo passar e chegar lá no final e dizer, não dá tempo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Amém, Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim, em tempo e fora de tempo. Não é quando as coisas derem certo, nem quando as coisas derem errado, mas em tempo e fora de tempo, em lutas, em bonanças, em turbulências, em calmaria, em todos os momentos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida nessa noite, e lanço essa palavra sobre você nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Volte para o seu lugar, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. Uma palavra abençoada, amém? Noite abençoada. Mateus 13, 23. A palavra de Deus diz assim: mas que foi semeado em boa terra, e o que ouve compreende a palavra e dá fruto, e um